Esse material faz parte aqui do treinamento da Solarforce, né, com o objetivo de trazer para você, integrador, todos os insumos e ferramentas necessárias para que você passe de nível. E a gente vai começar nas próximas 3 aulas, os fundamentos básicos para que você construa um processo comercial bem definido, para que você tenha processos alinhados, para que você possua script, para que você possua as ferramentas necessárias, saiba quais são os indicadores a serem gerenciados, e no final dessa jornada você se torne um vendedor sniper, um gestor focado em geração de resultado. Então, nossa primeira aula vai ser sobre playbook de vendas, sobre como você construir, né, um manual operacional comercial para que você consiga entender quais são as regras, qual é o passo a passo do teu jogo. E você que está aqui, time, né, acho que vai ser bem interessante, se já está participando desse aquecimento, né, tira uma foto dessa call, né, tira uma foto desse slide, compartilha no seu Instagram, chama um amigo integrador, faz com que esse conteúdo chegue ao maior número de lugares, beleza? Então é isso, time, primeiro dia de hoje, playbook de vendas, manual operacional, como construir o passo a passo da prospecção à venda. Nas próximas aulas vamos falar sobre CRM, sobre gestão e indicadores e sobre como se tornar um vendedor sniper dentro do mercado solar. E com vocês agora, a Camille Labandeira, nossa especialista de vendas aqui da Solarforce, com esse super treinamento. Muito boa noite para todos vocês. Que alegria estar aqui. Eu adoro falar com pessoas que buscam avançar, e só de decidir participar de uma reunião quinta-feira, 8 da noite, é porque realmente vocês querem ir além, e a gente já fica feliz por apoiá-los nessa jornada. Eu vou começar explicando o que é um playbook de vendas, porque a gente precisa começar lá no início, antes de saber como fazer, o que é. O playbook de vendas, ele é um guia detalhado que vai documentar todos os processos da empresa, ou seja, todas as estratégias, as melhores práticas, todos os scripts, todas as ferramentas que a gente utiliza, que a equipe de vendas utiliza. Ele serve como um guia de referência. Ele vai ser o manual do vendedor, que vai ajudar a padronizar para que todos consigam entender quais são as regras, quais são os padrões que a gente espera, para que a gente tenha uma melhor eficiência e para que eu consiga garantir que todos os membros estão alinhados com o objetivo da empresa, com o objetivo de abordagem, com a visão, missão, valores da empresa. Então, o playbook é esse manual que vocês, como empresários, vão construir. E esse manual não serve só para a equipe, mas serve para que vocês também consigam entender o passo a passo, desenhar realmente esse processo. Esse playbook, é importante a gente falar que ele não é e nunca será engessado. Como assim engessado, Camille? Sempre a gente vai fazer alterações, a gente vai sempre melhorar, sempre evoluir. O que a gente vai ter num playbook de vendas? Uma introdução que vai falar sobre os objetivos do playbook. Então, aqui a gente vai ter sempre o título do playbook que a gente está trabalhando. A gente pode adicionar o logotipo para que os nossos vendedores entendam a dinâmica, para que os nossos vendedores entendam a identidade da empresa. Eu posso mudar também nesse playbook, que a gente oferece esse modelo, inclusive, para vocês, né? Para todos os nossos mentorados, os nossos clientes. Eu consigo mudar o plano de fundo desse playbook, eu consigo mudar as cores, eu consigo editar. Mas o que é o principal? Eu vou trazer agora para vocês, página a página, para a gente entender o que eu devo colocar no meu playbook. Ok, eu já entendi que esse é um playbook. Então, eu vou supor, por exemplo, Camille Solar, e é o meu playbook de vendas, tá? É o primeiro passo. Na primeira página, eu vou ter o título. E aqui, eu posso ter as explicações. Nesse primeiro momento, é onde eu vou ter os objetivos do playbook. Quais são os objetivos do playbook? Aqui eu trago um exemplo. Então, o nosso alvo vai ser aumentar a previsibilidade, padronizar a previsibilidade. Aqui eu vou colocar todas as informações, tá?
que vão ser importantes e que tem a ver com a minha empresa. Cada empresa aqui vai ter a sua missão, a sua visão, os seus valores. Se não tem, não tem problema, vocês podem construir aos poucos, podem construir com o tempo, mas vocês conseguem adicionar as principais informações. Então, por exemplo, qual que é o objetivo do playbook no segmento de solar? Eu quero aumentar a aquisição de soluções de energia solar em residências e empresas. Esse pode ser o meu objetivo. Então, eu posso vir aqui e eu posso mudar. Objetivo, que pode ser também a minha missão, pode ser, né, a minha visão. A visão e a missão. A minha missão é tornar a energia solar acessível, econômica para todos, promovendo sustentabilidade ambiental, promovendo economia, e eu vou trazer a minha missão. Essa é a primeira página. E a visão geral, eu vou fazer uma análise de crescimento do mercado de energia solar e as tendências e traçar estratégias para vender mais. Essa é a introdução que eu vou fazer. Na segunda página, no segundo momento do playbook, eu preciso saber quem é o cliente que eu vou atender. Tá? Então, eu posso colocar aqui, vou adicionar uma nova página, posso duplicar, porque facilita, e eu vou colocar aqui a persona. O que é persona? É o personagem que a gente cria para definir o nosso cliente. Então, quando eu atendo, por exemplo, residencial, quem é o cliente que eu atendo? Geralmente são homens casados que têm 29 a 43 anos. Essa é a persona. Geralmente são mulheres casadas que têm entre 35 e 45 anos, que têm 2 filhos, 1 filho, 0 filhos. Como é o perfil do cliente que vocês costumam atender? Isso a gente chama de persona. Então, aqui nessa próxima página, eu vou colocar o nosso perfil. A gente também pode chamar de perfil ideal de clientes, eu posso chamar de ICP. Essas são as formas como eu posso trabalhar. Ou eu posso simplesmente colocar perfil de cliente ideal. O que é importante? Que esse playbook ele esteja numa linguagem de fácil entendimento, tanto para vocês quanto para esses vendedores. Por que é importante ele saber quem é o cliente que ele vai procurar? Porque se eu atendo todo mundo, na verdade, eu não soluciono o problema de ninguém. Agora, se eu defino quem eu quero atender, eu consigo ser realmente um sniper. Eu consigo afunilar e realmente buscar aquele tipo de perfil e, por consequência, eu vou me tornar um especialista naquele perfil. Então, na terceira página, eu posso colocar o tipo de perfil. Por exemplo, nós somos especialistas em vender para empresas de médio porte, por exemplo, que tem o consumo entre X e Y mensal. Pronto. Por que eu defino? Porque aí vai ficar muito mais fácil para minha equipe de vendas saber quem vai procurar. Camille, mas aconteceu de eu ter um tipo de cliente e agora eu quero expandir a minha empresa. Tenho uma equipe já de vendas que me ajuda e nessa equipe eu atendo só pessoa física, mas eu quero começar a atender empresa. Eu preciso mudar o playbook? Mudar 100% não, mas eu posso criar um playbook novo a partir desse primeiro que eu tenho e deixar um para quem atende pessoa física e um para quem atende pessoa jurídica, para que eu consiga deixar as informações extremamente claras. A próxima etapa que eu vou falar a respeito do playbook seria o processo de vendas. Como que eu começo falando sobre o processo de vendas? Aqui, a respeito do funil. Então, aqui eu vou ter essas etapas que já tem lá no nosso modelo. Já tem lá no nosso modelo do nosso playbook. Prospecção, abordagem, conexão, oportunidade, proposta, negociação e fechamento. Camille, e por que é importante eu falar de funil de vendas no playbook? É importante porque o funil de vendas ele vai oferecer para a gente uma visão clara do nosso processo. Qualquer funcionário que vocês venham a ter, até mesmo para vocês saberem que se o cliente ele está na etapa fechamento, significa que muito provavelmente eu vou conseguir vender para esse cliente, ele já está na última etapa. Isso faz com que a gente tenha uma estrutura e uma clareza,
O funil de vendas bem definido, ele ajuda a gente a organizar o processo, ajuda a gente a ter as etapas extremamente claras e permite que a equipe de vendas saiba o que fazer em cada fase. O que eu devo fazer nesse momento? Quando que eu devo avançar esse lead lá no funil no CRM? Que inclusive vai ser a aula da semana que vem. Faz com que eles consigam identificar as oportunidades. Então, com o funil de vendas, a gente consegue identificar onde cada lead está no processo. Isso ajuda a gente a determinar quais deles estão mais próximos de fechar, quais precisam de mais atenção, aonde eu estou perdendo leads. Se eu percebo que eu estou perdendo lead, por exemplo, na etapa de prospecção, eu já sei aonde eu tenho que trabalhar na minha equipe, que tipo de treinamento eu vou buscar para eles. Se eu não tenho isso, se eu não sei que quando chega em negociação a minha taxa de conversão cai, opa, então eu preciso trabalhar na minha equipe de vendas, não é na pré-vendas. Eu preciso trabalhar treinamento de fechamento, persuasão, autoridade. Então, quando eu sei exatamente onde estão as etapas, funciona e auxilia para que eu não perca mais os leads, para que eu consiga ter uma visão estratégica muito mais fácil. Ajuda a gente a otimizar recursos, ajuda a gente a medir o desempenho. Qual é a taxa de conversão por etapa? Isso a gente também vai ver na semana que vem, que eu tenho de cada vendedor. Isso ajuda por quê? Porque eu já sei aonde meu vendedor está indo bem e aonde ele precisa de um auxílio. Ajuda a gente a ter previsibilidade. Se eu tenho lá 100 leads em negociação e fechamento, e eu sei que a minha taxa de conversão é de 10%, eu olho para o funil lá na etapa de fechamento e já sei quantos clientes eu vou fechar esse mês. Agora, se esses 100 leads estão em prospecção, eu sei que de prospecção até chegar em fechamento, qual é a minha taxa? É 1%. Então, eu sei que se aqui tem 100, quando chegar aqui no fechamento é 1%, então vai vir um cliente. Então, facilita. A gente precisa ter, Camila, mas eu preciso ter todos esses processos? Não é obrigado, mas é o que a gente recomenda. Nós, quanto consultores, que atendemos já diversas empresas, nós recomendamos que tenha esse modelo de funil. Esse modelo de funil é o modelo que vai trazer para vocês uma segurança e que vai fazer com que vocês consigam trabalhar. Então, quando eu falo que eu tenho uma etapa de prospecção, vamos olhar a etapa por etapa, tá? A etapa de prospecção é a 1. A gente vai avançar um pouquinho no playbook, eu já vou trabalhar as etapas com vocês. Aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho, por exemplo, uns indicadores de pré-venda. O que esses indicadores me trazem? Uma média. O que a gente espera desse vendedor? Antes, por exemplo, de reclamar de um vendedor, ou antes de fazer, por exemplo, um desligamento, o que eu preciso fazer? Antes de fazer esse desligamento, eu preciso dar um feedback. Então, se a pessoa está ciente de quantas ligações ela tem que fazer, eu vou chegar lá meio-dia. Se essa pessoa não fez 30 ligações, não fez 20 pelo menos, muito provavelmente ela não vai bater a meta do dia. Então, eu já posso perguntar, tá tudo bem? Tá conseguindo avançar? É extremamente importante eu passar para esse vendedor o que eu espero que ele faça. Quais atividades? Entrar em contato com quantos clientes? Quanto tempo de ligação? Qual que é a média de no-show que acontece aqui? Isso faz com que dê mais segurança, tanto para o vendedor, que ele já sabe o que ele tem que fazer durante o dia, quanto para a gente, quanto gestor, que eu já sei o que eu preciso cobrar. Eu já sei que eu preciso cobrar essa demanda aqui. Então, também é importante eu colocar, como eu falei para vocês no início, o playbook ele é um manual de vendas. Então, é por isso que a gente vai colocando as informações. Aqui nesse modelo, a gente colocou uma rotina de prospecção. Qual forma vocês podem utilizar? Tanto usar esse modelo, como a gente pode substituir, por exemplo. Eu posso colocar uma planilha, e aí eu vou colocar o link de uma planilha aqui, por exemplo, para a gente simular. O que é uma planilha? Uma agenda. Então, eu vou criar uma agenda. Pode ser uma agenda no Excel, pode ser a agenda do Google, enfim. Pode ser o documento que eu quiser utilizar. Não tem problema. Eu vou pegar o link desse documento, por exemplo,
E aí eu vou adicionar. Como é que eu faço para adicionar link dentro do playbook, Camille? É muito simples. Vocês viram que eu coloquei aqui, isso aqui é só uma imagem. Eu poderia colocar qualquer outra imagem aqui. Eu coloquei um clique aqui só para fazer uma graça e ficar bonito. Quando eu clico na imagem, eu vou vir aqui onde diz inserir link e eu vou colar o link aqui dessa planilha. E aí vocês podem ver que quando eu clico aqui, ele já aparece aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu tiro um pouquinho o zoom, se vai aparecer melhor. Então, eu vou clicar aqui e já aparece aqui embaixo o link da planilha. Esse formato serve para a gente colocar qualquer link que a gente queira. Ou seja, eu posso colocar aqui o link dos scripts, depois eu vou falar sobre isso também com vocês. O link da rotina de prospecção. Por que é legal ter uma rotina de prospecção? É interessante que o pré-vendedor e o vendedor, eles saibam exatamente o que fazer em cada horário. Para que não aconteça de chegar no final do dia e a gente ter aquela sensação de, nossa, trabalhei horrores, mas parece que eu não fiz nada. Se eu sei que das 8 às 9 eu tenho que fazer lista de clientes e das 9 ao meio-dia eu vou ligar, pronto. Quando chegar às 9, eu vou começar a ligar. Quando chegar às 8, eu vou fazer lista de cliente. Então, fica mais simples. É função do gestor desenhar o que o seu funcionário vai fazer, o que o seu vendedor, o que o seu pré-vendedor. Porque se você desenhar o que ele vai fazer, fica mais fácil para cobrar e, sem dúvida nenhuma, vai ter muito mais eficiência, tá? A gente vai falar sobre as etapas de processo. E essa parte é extremamente fundamental. Eu vou até dar um zoom nessa parte para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Cada etapa, e claro, se vocês optarem por utilizar menos etapas no funil de vocês ou fazer alguma alteração, vocês conseguem fazer também. Eu vou falar para vocês como está esse playbook. Então, olha que fácil. Imagina que você está chegando agora na empresa e eu estou te apresentando esse playbook. Então, na etapa número 1, que é a etapa de prospecção, eu já tenho aqui o conceito da etapa, leads que foram identificados com o perfil ideal do cliente. Qual é o gatilho de passagem? O que é gatilho de passagem? Em que momento que eu pego o lead que está na etapa prospecção e eu avanço ele lá no CRM? Isso é o gatilho de passagem. Quando eu realizar a primeira tentativa. Se eu liguei, opa, realizei a primeira tentativa, então eu já vou avançar. Olha que simples. Isso é algo extremamente importante para a equipe de vocês, porque o vendedor ele não vai ter dúvida de que em que momento ele movimenta o lead no sistema. Se ele sabe em que momento ele movimenta o lead no sistema e ele faz tudo corretamente, vocês vão conseguir ter uma análise estratégica do funil de vocês excelente. O sistema de vocês, o CRM, vai trazer todas as respostas que vocês precisam. Pode falar quem levantou a mão. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ô, Camille, a ideia que tu tem de, que nem na questão de primeira etapa, prospecção no funil de vendas, a ideia seria o vendedor criar a lista dele dentro da etapa de prospecção, então. Exatamente. Ele vai criar a lista dentro da etapa de prospecção. A prospecção é a etapa inicial. Para que ela serve? Para eu identificar quem são os potenciais leads. E por que a gente tem que ter uma etapa só para ter os leads que não foram identificados? Porque eu preciso saber realmente se os leads que estão chegando estão sendo atendidos. Assim, eu consigo de uma forma mais fácil. Então, hoje a gente trabalha com prospecção ativa, né? Uhum. E algo que a gente tem uma dificuldade hoje é nisso, na questão de fazer as métricas de quantas visitas o vendedor fez no dia, né? Porque às vezes ele chega num mercadinho do seu João lá que o seu João não queria, só que isso não vai para o CRM, só vai o que realmente conseguiu conta, né? Então, por isso que... E por que é ruim? Porque, por exemplo, ele foi em 10 lugares e ele conseguiu fechar com 1. Então, poxa, ele tem 10% de taxa de conversão. Por exemplo, um vendedor externo consegue visitar, vamos lá, 10 empresas por semana. E dessas 10 ele fecha uma. Baseado nesse faturamento, tu consegue calcular quantos vendedores tu queres para chegar no faturamento que tu precisa.
Agora, se eu não sei a taxa de conversão da minha equipe, eu não sei quanto de esforço a gente precisa para chegar no resultado que eu quero. E aí a gente fica sempre no achismo. Acho que a gente consegue vender bem para tal mercado. Mercado, digo segmento. Acho que a gente consegue faturar tanto mês que vem. Aí é impossível a gente ter previsibilidade. Então, realmente, os vendedores geralmente têm muita resistência em registrar no CRM. Só que se eles não registram no CRM, isso impacta diretamente no planejamento estratégico da empresa. Então, algo que vocês, como gestores, não podem abrir mão é de ter o preenchimento bem feito. Tem várias estratégias que a gente pode fazer. Uma delas, por exemplo, é fazer uma competição entre a equipe e, dentre a competição, além das vendas, um dos requisitos para ganhar o prêmio é ter o preenchimento do CRM. Ou a gente pode ter um acompanhamento mais de perto, ou a gente pode fazer deles. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para, entre aspas, obrigar esse vendedor a preencher no CRM todos os contatos. Além disso, daqui a pouco a gente tem 2 ou 3 vendedores visitando exatamente o mesmo mercado, levando a marca de vocês. Então, nossa, eu não aguento mais os vendedores da Solar Force, já vieram 4. Poxa, mas se tivesse no sistema, antes de registrar, antes de ir lá visitar, fazer o planejamento. Por isso que é importante também os vendedores externos fazerem um planejamento estratégico antes de visitar o tal mercadinho. Não só pegar o carro e sair. Não, que bairro que eu vou? Vou dar uma olhadinha. Eu falo brincando, mas tem uma tecnologia extremamente nova e extremamente tecnológica que a gente coloca lá a pergunta e aparecem todas as informações. É o Google. Então, todos os vendedores têm acesso ao Google. Até no celular a gente consegue acessar. Faz uma pesquisa, quais são os comércios que tem naquele bairro. E anota. E já coloca como esses são os lugares que eu vou essa semana. Por isso que é importante ter a etapa de prospecção. O que é interessante? Amanhã é sexta. Amanhã todos os vendedores já têm planejamento estratégico para segunda-feira. Então, a partir de segunda, eles já sabem quais empresas eles vão visitar. Por isso que essa etapa é importante. Aí a gente vai ter o objetivo de cada etapa, ali exatamente como a gente colocou, ter uma etapa prospecção faz com que a gente tenha o objetivo de realmente encontrar esses leads. Então, é importante a gente ter essa etapa de prospecção, tá? Aqui a gente coloca as principais atividades que a gente vai ter em relação a essa etapa. Os teus, por exemplo, que são vendedores externos, fazer visita, agendar visita. Uma coisa que também ajuda, às vezes, é agendar. A gente não vai conseguir agendar com todos, tem alguns que tem que bater mesmo. Mas o planejamento a gente consegue fazer antes de chegar o momento de visitar. E aí, o motivo de perda principal, nesse caso, como a etapa é a primeira etapa de prospecção, os principais são contato inválido e não tem perfil. Não tem consumo mínimo, gasta menos de R$300, ou, de repente, já tem usina, e aí a gente, se não faz um pós-venda, não tem por que atender. A gente vai ter a etapa 2, que é a etapa abordagem. Então, percebam que a gente coloca aqui até o tempo que é para o lead ficar nessa etapa. Por quê? Vamos lá, vou voltar aqui na etapa 1, é 24 horas. Por exemplo, se vocês forem organizar a lista na sexta, para eles começarem a visitar na segunda, então a gente vai colocar ali 3 dias, por exemplo. Então, isso vai ser adaptado a cada empresa. Por que é importante ter os dias aqui? Porque absolutamente tudo que a gente fizer no playbook, a gente vai replicar depois no CRM. Semana que vem, quando vocês vierem para a próxima aula, vocês vão perceber que a gente vai copiar o playbook dentro do CRM para facilitar. Então, o próprio CRM, dependendo do CRM que vocês utilizarem, aqueles que a gente indica, todos têm alertas de que o lead está atrasado. E isso facilita a visão de vocês como gestores para entender por que está atrasado. E aí eu posso perguntar, olha, eu vi que tu tem 3 leads atrasados no teu funil, por quê? Então, essa parte de ter um tempo certo é extremamente importante. A gente continua com o conceito, isso vai seguir por todas as etapas do funil.
Todos os leads que receberam o primeiro contato estão sendo realizados, está sendo realizado fluxo de cadência, ou seja, o conceito dessa etapa é ter todos os leads que vão ter o primeiro contato. É muito claro. Então, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, que às vezes vai vir trabalhar, talvez nunca usou um CRM na vida, é só ler o playbook que vai conseguir utilizar. Qual que é o gatilho de passagem? Ou seja, quando que eu vou passar para o próximo? Em que momento que eu vou fazer isso? Eu vou passar para o próximo assim que eu conseguir contato com o decisor ou o influenciador. Ah, liguei lá para falar com a Ilza e o Jorge não passou a ligação. A Ilza é dono, o Jorge é o atendente, é o secretário. Secretário assina contrato? Não, então eu vou considerar que eu ainda não consegui falar com a pessoa. Ah, não, consegui falar com o decisor, ou às vezes eu falei com o gerente que tem uma certa influência. Ele não é o decisor, mas é o influenciador. Maravilha. Quais são as principais atividades que vai ter nessa etapa? Se for um vendedor externo, aí visita. Então, o que é ideal? Ter um playbook para venda interna, um playbook para venda externa, para que realmente seja um manual, para que ele não precise adaptar na mente dele. Então, a gente gasta algum tempinho ali fazendo o playbook para que o vendedor ele não precise gastar tempo para tentar entender, tem que estar muito claro. Motivos de perda, nesse caso, é excesso de tentativa. Por que a gente tem uma etapa de abordagem? Qual que é a função? É para que a gente realmente aborde os leads de forma corretamente, para que eu consiga despertar interesse na solução. É o momento que eu vou fazer o primeiro contato, que eu vou gerar uma excelente, boa impressão. É o momento que eu vou ligar, vou prospectar, vou achar essa pessoa de alguma forma, seja por ligação, presencialmente, ou eu vou dar uma pesquisada, eu vou procurar o LinkedIn, eu vou procurar o Instagram, eu vou procurar algum contato de alguma forma com essa pessoa nesse momento de abordagem, porque a minha tarefa é abordar. Na terceira etapa, o tempo máximo são 3 dias. Então, o conceito dessa etapa é o quê? Leads conectados, que vão demonstrar interesse na solução. O que significa essa etapa de conexão? Significa que eu consegui me conectar com o lead, que eu consegui gerar uma confiança, que eu consegui construir um relacionamento inicial, eu consegui qualificar esse lead. E aí os gatilhos de passagem é quando realmente eu realizei a qualificação. Eu posso já passar para o vendedor se eu sou um pré-vendedor. As principais atividades nesse caso são tentativa de ligação, WhatsApp, motivos de perda, excesso de tentativa, sem interesse. Toda essa etapa é importante que vocês editem de acordo com a realidade da empresa. Aqui tem que ser uma cópia do que realmente acontece, para a pessoa ler e poder realizar. Ela vai ler o playbook e vai executar. Então, por isso que vocês precisam fazer com bastante atenção e por isso que precisa ser uma cópia do processo real. Camille, o nosso processo não é exatamente dessa forma, então adapta o playbook. Ou pode chamar a gente para a gente ajudar vocês também nessas etapas, tá? Quarta etapa, etapa de oportunidade. Quanto tempo o lead fica nessa etapa? 2 dias. Qual é o conceito da etapa? Os leads que estão com a apresentação agendada. Então, é um momento onde eu transformo a conexão em oportunidade, onde eu consigo focar todo o esforço que eu tenho na alta probabilidade de conversão. Esse é o momento da etapa de oportunidade. Qual que é o objetivo dessa etapa? Eu vou identificar os leads que têm uma necessidade clara e eles estão prontos para considerar a solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me reunir, eu vou visitar, eu vou ligar, eu vou apresentar. Essas atividades, elas vão ter que ser feitas, e todas aquelas que precisam ser feitas têm que estar escritas aqui, tá? E da mesma forma como os outros, tem gatilho de passagem. Qual é o gatilho de passagem? Quando eu fiz a reunião, quando a pré-venda passou para o vendedor, ou quando eu consegui agendar com o cliente. As principais atividades realizadas: tentativa de ligação, WhatsApp, e-mail, qualificação. Quais são os motivos de perda?
excesso de tentativa, sem interesse, não compareceu à reunião. Esses são os principais motivos de perda. Tá? Então, a próxima etapa vai ser a etapa de proposta. Qual é o conceito? É a pessoa que já participou da apresentação e já recebeu uma proposta comercial. Ou seja, eu já apresentei a proposta, eu já demonstrei a solução, eu já entendi que atendo às necessidades, agora eu preciso de uma forma clara e detalhada fazer com que esse cliente tome a decisão. Eu preciso fazer com que essa proposta satisfaça as necessidades do cliente. Eu preciso apresentar a proposta, mostrar detalhadamente os benefícios e o ROI, personalizar a oferta que eu vou fazer. Quando que eu vou passar esse lead para a próxima etapa? Quando a proposta for aprovada. No momento em que a proposta for aprovada, eu consigo avançar. Significa que o cliente está andando na esteira de vendas. Quais são as atividades que eu preciso realizar? Apresentação de proposta. Motivos de perda. O cliente parou de responder, achou caro, fechou com concorrente. Posso ter outros motivos de perda aqui? Posso. Ah, não aprovou financiamento. Adicionem. Coloquem todas as informações para que fique claro. Camille, mas eu sou o único vendedor por enquanto. Coloca as informações, deixa claro para você, para depois não ficar na dúvida. Porque quanto mais fiel você seguir o playbook, maior a chance de ter uma análise estratégica, mesmo que você seja o único vendedor. Depois que a gente tem todas as etapas, que a gente conseguiu avançar, a gente vai ter os scripts. A gente pode colocar os scripts direto aqui no playbook. Por que vai facilitar? Aqui, inclusive, a gente já tem modelos de script que vocês podem adaptar. Já tem treinamento na academia de vendas sobre construção de scripts. Então, os scripts de vendas, ele vai dizer o seguinte: saudação e agradecimento. Comece saudando o cliente e agradecendo pelo interesse. Aqui é um modelo para que vocês adaptem. Como é que vocês vão fazer? Olá, tudo bem? Eu sou Camila, eu sou especialista em energia solar aqui da Solar Force. Agradeço por ter entrado em contato conosco através do Instagram, WhatsApp, Facebook. Então, é importante que vocês preencham aqui o playbook exatamente com os dados de vocês, que é muito simples. Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, olá, tudo bem? Eu sou Camille, especialista em energia solar, aqui na empresa Solar Force. Agradeço por ter entrado em contato conosco através do Instagram. E aí eu vou levantar algumas informações. Então, perceba como esse script ele já está bem detalhado para a gente. Faça algumas perguntas para entender melhor. Então, assim como tem que estar claro para mim, precisa estar claro para o vendedor. A gente vai ter outros modelos aqui. E vocês podem colocar todos os modelos de script que vocês têm. Aqui eu vou ter script de WhatsApp, dicas sobre prospecção, extremamente importantes. Script de prospecção, que também é extremamente importante. Então, todos os scripts que vocês utilizam, deixem ele o mais detalhado possível, tá? Camille, quantas vezes eu vou entrar em contato com o cliente? A gente sugere uma cadência de 5 contatos, só que não são consecutivos. Então, no primeiro dia, eu vou entrar em contato, no segundo dia, eu vou entrar em contato, depois eu vou dar um dia de descanso para esse cliente. Mas eu vou entrar em contato como? Por ligação e via WhatsApp. No quarto dia, eu vou entrar em contato, depois eu vou dar mais 3 dias, entrar em contato, e depois mais 3 dias. Camille, mas se no segundo dia eu falei com a pessoa e esse cliente esse cliente agendou comigo para falar amanhã, eu continuo aplicando a cadência? Não. A cadência é quando o cliente parou de responder. Porque se o cliente está falando comigo, eu vou continuar o contato com ele até que ele diga: para de me ligar que eu não vou comprar, ou vou comprar.
Se ele está me respondendo, eu vou retornando conforme a gente está acordando. Porque imagina que absurdo, eu combino com o Ricardo para ligar para ele amanhã, para ligar para ele no sábado. Só que na cadência para ligar amanhã, então amanhã eu ligo. Não faz sentido. Se eu combinei algo com a pessoa, eu vou cumprir aquilo. Então a cadência serve para a gente entrar em contato com o cliente quando eu não estou conseguindo contato. Vocês podem colocar essa cadência, muitos CRMs têm automação, então vocês já conseguem colocar essa automação, ou vocês vão seguir exatamente a cadência que está no playbook e manualmente o vendedor de vocês vai colocar. Pode falar. Oi, Camille, tudo bem? Sou o Caio. Boa noite. Boa noite, Caio. Eu tenho uma dúvida. Eu já pratico há algum tempo esse fluxo de cadência, tal, até vou dar uma melhorada nele. Acho que eu até falei com você no privado. Mas a minha dúvida é a seguinte: como a minha SDR ou meu vendedor, né, nesses fluxos de cadência, qual volume de clientes você acha que eu devo trabalhar? Por exemplo, atualmente eu trabalho com 60 clientes a cada 5 dias, e aí vai afunilando, né? Os que não atendem hoje pode ser que atendam amanhã ou depois, nem todo mundo vai atender de primeira, certo? Só que eu não consigo que uma pessoa, que um representante ou uma SDR passe de 240. Esse mês eu diminuí minha cadência para conseguir aumentar para 300. Antes minha cadência era maior, ela era de 12 tentativas. Só que óbvio que tinha alguns dias que eu não fazia contato, né? E aí a cada 4 dias eu entrava uma lista de 60 nova, porque daí depois ficava mensagem sem contato, e para depois voltar as ligações. Mas você acha que 60 é um número ok, é um número não sei, ou eu passo uma lista de 1000 para eles e falo para eles seguirem a cadência? Assim, isso vai depender muito, por exemplo, se a lista já vem pronta, se eles precisam fazer uma higienização nessa lista. Vem tudo pronto e higienizada. Higienizada. Então, eu não acredito que o volume é ruim, é um volume muito bom, tá? Esse volume de 60 leads por semana por pessoa, né? Isso. É isso? Perfeito. Isso. É um volume muito bom. Claro que quanto maior for a cadência, ou seja, quanto mais vezes tu entrar em contato com o mesmo lead, menos quantidade de leads tu vai conseguir atender. Mas maior é a chance de tu fechar com essa própria lista que tá aí. Eu não consegui entender só qual que é a dificuldade que tu sentiu. A dificuldade é a gente trabalhando o método reaquecimento, né? Não são clientes novos. Mas a gente não ainda está conseguindo, por exemplo, se hoje a minha SDR fez 60, o meu funil, eu trabalho com o Groner, né? O meu CRM ele já gera todas as tarefas automáticas que tem que ser feitas durante esse dia. Às vezes ela consegue não bater, mas a maioria ela bate depois de muito afunilamento da metodologia, de como ela trabalhar, horário, etc. Só que a conversão ainda não tá do jeito que eu quero. E talvez, pelo volume tá legal, eu acho que pode ser um pouquinho da qualidade. Eu já escutei as ligações, eu acho pertinente, mas nem todas são iguais. Então talvez eu acho que pode ser por isso. Mas ainda, por exemplo, eu vou te pegar o meu resultado do mês passado. Meu objetivo era me trazer pelo menos 50 agendamentos. E ela conseguiu bater 29. Então eu achei pouco o número ali. Então eu não sei se eu aumentaria mais o volume de ligações. E aí desses 29 também a conversão foi baixa. Tivemos 2 vendas, quase 3. Acho que uma ficou para esse mês. Então, essa é a minha dúvida ali na hora das conversões, entendeu? Porque eu sei que pode ser um pouco da qualidade, mas eu acho que o volume também vai importar, né? Tu tá escutando essas ligações? Tô escutando, Eu acompanho, eu não escuto todas, né? Porque tem dia que, assim, 40 pessoas atendem, mas eu escuto, eu mando ela me mandar as 2 primeiras do dia. Ela manda no grupo do WhatsApp e aí eu dou uma avaliada. Tá. E tu acha que as ligações estão boas? Porque a conversão realmente está muito baixa. Sim. As ligações estão boas, porém tem hora que falta uma coisinha ou outra. Por exemplo, nessa primeira ligação ela
conseguiu pegar as informações, criar afinidade com o cliente, se dá, porque aqui a gente trabalha atendendo o estado inteiro por ter 2 unidades, né? A capital e o interior. Então, ela pergunta a cidade, o consumo, a conta, se pretende fazer de 15 a 30 dias, mas nem todas as ligações têm todas essas validações. Às vezes ela esquece, então eu pego muito no pé dela por causa disso. Porém, só tive 30 dias para essa avaliação, sabe? Mas eu pretendo ficar bem mais no pé, assim, e até imprimir uma ficha manual para cada ligação que ela atender, ela anotar cada informação dessa, para ela não esquecer, porque daí tem um roteiro ali na frente dela. Então, o cliente fulano atendeu, ela vai ter que falar. O mais importante para mim é o termômetro. Se a gente fizer tudo certo, suprir todas as suas expectativas, você consegue fechar com a gente entre 15 ou 30 dias? E aí a pessoa vai falar sim ou não, né? Isso, exatamente. Eu acredito que pode ser algo no pitch, talvez se ela está fazendo um rapport, se ela está conversando com o cliente ou só replicando o script. Acredito que tudo isso pode influenciar na taxa, mas assim, às vezes, em geral... que foge muito do roteiro. Começa a entrar numa conversa meio pessoal, assim, sabe? Camille, então tá muito calor, e aí a pessoa começa a falar que precisa usar muito ar-condicionado, e aí acaba esquecendo um pouco das premissas do roteiro. Tá. O falar de coisas pessoais é excelente. Isso não tem problema, pelo contrário, faz o cliente esquecer que está falando com o vendedor e geralmente a tendência é se abrir mais. Só que a gente, claro, tem que ter o cuidado para que isso não seja excessivo, né? Eu acompanharia mais as ligações. Eu acho que a questão de volume está muito bom. Então, o volume não está ruim. Eu não tentaria aumentar o volume antes de melhorar a taxa de conversão. Beleza. Eu tentaria ir primeiro aumentar essa taxa de conversão, porque aumentando a taxa de conversão, tu vai com mais qualidade depois conseguir melhorar ou entender se faz sentido mudar algo em relação ao volume. Sim, tá. Não, beleza, eu vou cuidar aqui, mas eu tinha essa dúvida aí que eu achei... Vamos ver esse mês, né, que eu também diminui o meu tempo de cadência, mas acho que o resultado vai ser melhor, pelo que eu estava acompanhando essa semana. Que bom, tô na torcida para que dê certo. Tá bom, então. Obrigado, Camille. Nada. Lunari, boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu tive uma dúvida a respeito dessa lista que ele mencionou. Ele falou que passou uma quantidade de possíveis fechamentos para o vendedor dele. Essa lista é via tráfego pago ou é uma lista que você compra? Essa lista é de reaquecimento de base. Eu já tive contato com esses clientes, eles não fecharam comigo há um tempo atrás. Então, é desde o início da minha empresa. Então, aí, qual a estratégia que eu mudei? Antes estava aleatório. Eu pegava um cliente de 6 meses, um cliente de 1 ano. Agora eu vou pegar mais desses últimos 6 meses. Então, eu tinha essa lista comigo de todos os vendedores que passou na empresa. Eu trabalhava com CRM já. Mas às vezes não tinha um método muito bem definido. Tem cliente que já fechou concorrente e tem cliente que ainda quer fazer proposta. Então, a gente tenta resgatar esses aí. Entendi. Obrigado pela resposta. Fazer uma repescagem é sempre muito bom, porque muitas vezes a gente tem tesouros ainda na nossa base que querem comprar, porque se eles vieram, algum motivo trouxe eles para a nossa base, e muito provavelmente é interesse, a gente só precisa entender de que forma a gente vai reaquecer esse interesse nele. Mas é uma estratégia boa. Aqui a gente vai ter ainda uma série de scripts e vários modelos que vocês vão poder utilizar. Esses modelos, eles já estão no nosso... esses scripts já estão nesse modelo de playbook que a gente vai passar para vocês, tá? Para quem usa o Gruner, vocês conseguem colocar os scripts em cada etapa. Então, também facilita. Vocês conseguem editar scripts, por exemplo, fazer um para primeiro contato, um para segundo contato, um para terceiro. Deixem esses scripts bem claros aqui no playbook, mas vocês também conseguem colocar, dependendo do CRM, a ferramenta comporta. Dependendo sim, dependendo não. Aí vocês vão ter que analisar com o CRM que vocês utilizam, tá? E a gente vai seguir aqui com esses scripts. Então, aqui nos scripts, vocês podem tanto utilizar esse modelo como está aqui, como vocês podem utilizar outra forma, tá? Que é o quê? Igual eu mostrei lá antes para vocês. Não quero usar
escrito aqui, por exemplo, e eu vou colocar uma imagem de clique aqui que leva ao script do primeiro contato, do segundo, do terceiro, para ficar, por exemplo, uma leitura mais limpa. Então, o legal do Playbook, a gente utiliza aqui, por exemplo, apresentações do Google, que é gratuito, que vocês não vão ter custo nenhum, vocês conseguem adaptar. Eu não sei se o Caio levantou a mão novamente ou se está de antes. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, tá. Perfeito. Então, vamos seguir aqui. Aí, a gente segue para as próximas 2 etapas. Opa! A 6ª etapa, que é a etapa de negociação. Percebam que na etapa de negociação a gente fica 3 dias, não 3 meses, como às vezes os vendedores querem ficar. Por quê? Porque é uma etapa onde eu vou acompanhar muito de pertinho esse vendedor, esse cliente. Então, qual é o conceito dessa etapa? Trabalhar as oportunidades que já enviaram os dados para o contrato. O cliente falou que quer comprar, eu não vou largar do pé dele. Se possível, já assinar o contrato na hora que ele falou que quer comprar. Depois eu vejo financiamento de banco, depois eu vejo qualquer outra coisa. Mas se o cliente me disse, quero comprar, vai combinar com a minha intenção de que eu quero vender. Então, isso tem que ser muito rápido. Não sei se vocês utilizam, por exemplo, contratos online, que é uma forma interessante de fazer. Tem várias plataformas, a ClickSign é uma que eu conheço, mas eu sei que tem muitas outras que vocês podem utilizar. O cliente falou que quer e eu estou falando com ele por telefone, o que vocês vão fazer? Vou te mandar o contrato e já vou ficar aguardando para o senhor para ver se recebeu. Recebeu? Beleza. Enquanto tu vai lendo o contrato, eu espero aqui na linha para te acompanhar, para qualquer dúvida. Tá? Então, esperei na linha para quê? Para ele não desistir. Que quando eu desligo, ele pode conversar com a esposa, com o esposo, com qualquer um, e a minha venda pode ir por água abaixo. Então, por isso que é uma etapa onde a gente vai ficar pouco tempo, no máximo 3 dias. Quando que eu vou avançar esse cliente? Qual que é o gatilho de passagem dessa etapa? Quando ele realiza a assinatura de contrato. Pode fazer tudo em um dia só? Ó, Kaique colocou Authentic, 20 assinaturas grátis por mês. Maravilhoso, já ajudou a gente. Então, já trouxe aí uma informação extremamente valiosa para nós. Quais são as principais atividades dessa etapa? WhatsApp, tentativa de ligação e ligação. E os motivos de perda? Desistiu da negociação, fechou o concorrente, local impróprio. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, não aprovou financiamento. Então, a parte de negociar é a parte mais importante. É onde eu vou resolver todas as objeções. Ah, não, agora na negociação eu vi que o juros ficou muito alto. Realmente, eu odeio perder dinheiro. Concordo contigo, odeio pagar juros. Também não gosto de perder dinheiro, pagar taxa, não. Vamos fazer um cálculo básico, quanto que tu vai pagar de taxa para a concessionária de energia nos próximos anos? Nossa, 3, 4, 5, 10 vezes o valor dos juros. O que tu prefere? Pagar os juros para o banco, que vai te dar a oportunidade de comprar a tua usina, a tua liberdade financeira, ou tu prefere continuar pagando para a concessionária que vai continuar te cobrando? Então, não existe objeção que a gente não tenha uma resposta boa para oferecer. Por isso que, se eu estou acompanhando de perto, meu cliente na etapa de negociação, eu não vou perder a venda. Tá? E por que tem que estar muito claro o tempo de negociação? Porque tem vendedor que acha que ele vai se manter seguro no tempo médio do ciclo de vendas. Ah, energia solar é assim mesmo. Leva 3 meses para vender. Calma, poxa. Vamos esperar? Por que vai levar 3 meses? Esse cliente ele tem 3 dias. Ah, beleza, 5 meses depois ele comprou. Beleza, mas antes disso eu dei perdido. Não tem problema eu dar perdido. Não tenham pena de dar perdido. Por quê? Porque eu preciso ter tempo para dar atenção e não deixar que o meu cliente que vai comprar fique mais de 3 dias esperando uma resposta minha. Se eu fico segurando todos os clientes, assim, abraçando todos eles, vai chegar um momento que eu vou deixar aqueles clientes que realmente vão comprar sem atendimento, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, antes de querer atender todo mundo, antes de querer abraçar o mundo, eu vou determinar as etapas para os meus vendedores, para que realmente eu consiga filtrar quais são os clientes que querem mesmo comprar, e aí eu avanço com eles, e os outros eu volto para resgatar mais tarde.
Pode falar quem levantou a mão. Não, na verdade eu ia fazer uma pergunta, mas é que ali tu botou que o conceito é quem já enviou os dados para contrato, né? Porque Isso. aqui na verdade, na etapa de negociação, a gente deixa quem realmente está em negociação, né? Que não fechou o negócio. Uhum. Daí eu ia te perguntar, porque daí não esses 3 dias, às vezes, o cara vai demorar uma semana para decidir, né? Daí Uhum. não é correto, né? Mas depois que eu vi a Isso. questão. É porque assim, o cara que. Eu vou dar uma organizada aqui, botar essas duas etapas aqui lá para frente, para ficar mais fácil para a gente comparar com as outras etapas. Aqui. Então, vocês percebam que é muito fácil a gente editar e trabalhar o playbook. Então, vamos lá. A quinta etapa são as oportunidades que receberam a proposta. Eu vou negociar com esses clientes, que é o que tu falou. Estou negociando, ou seja, eu estou entendendo de valor, de forma de pagamento. Quando a proposta foi aprovada, aí eu vou passar para a próxima etapa. Aqui, as oportunidades que eu vou tirar essa parte de enviar uns dados que vão enviar, eu vou colocar, tá? Já enviaram ou vão enviar. Aqui são as pessoas que já estão decididas. Então, não tem problema se ela ainda está na etapa de enviar os dados, ok. Só que é uma pessoa que já está decidida, ela não está pensando se vai comprar ou não. Na etapa de negociação é onde eu vou negociar a forma de pagamento, por exemplo. Então, não é que eu vou negociar a usina, é na etapa anterior. Nessa etapa aqui, eu vou negociar, que é fazer com que essa avance, é finalizar a negociação, pegar os dados, vai pagar à vista ou vai pagar, mas a pessoa já decidiu o que vai fazer. Ela não está ainda escolhendo fazer. Ficou claro para vocês a diferença? Sim? Show de bola. Então, vamos lá. Na etapa 7, que é a etapa de fechamento. Então, são as oportunidades que já assinaram o contrato e faltam realizar o pagamento. Pode ser que eu passe por 3 etapas no mesmo dia, e eu espero que vocês façam isso, que avancem muito rápido. Mas caso seja algo mais moroso, falta enviar um dado, ok, aí eu vou avançando etapa por etapa. Aí não tem problema nenhum, tá? Caso aconteça isso. Qual que é o gatilho para ganho? Realizar o pagamento do projeto. Realizou o pagamento, tá ganho. Isso tem que estar muito claro, porque se eu permitir que seja ganho um projeto que não foi pago, daqui a pouco eu estou pagando comissão para o vendedor de um projeto que eu nem vendi ainda. Porque venda é quando o dinheiro caiu na conta. O cliente falou que vai comprar. Que bom, fico feliz que o cliente disse. Mas a garantia é que ele pagou. Falar, todo mundo fala. Até para pagar e fala, a gente brinca. Mas o fechamento é quando entrou o dinheiro. Quais são as principais atividades? WhatsApp, tentativa de ligação, reunião de proposta. Então, o fechamento é a etapa final, é quando realmente tudo aquilo que a gente conversou se prova com a decisão de compra. É quando ele faz a execução final, ou seja, ele paga. É a última etapa. Por que a gente usa todas essas etapas? Porque a estruturação do processo vai fazer com que fique claro para a equipe de vendas, fica fácil de seguir e facilita a gestão, otimizar o processo. A gente consegue identificar os gargalos, então a gente consegue saber aonde os leads estão caindo no funil e fazer os ajustes para melhorar a taxa de conversão. É como se eu fizesse uma análise, um raio-x. Eu entendi que quebrou aqui. Ok. Eu gosto de comparar isso, tanto de ter funil quanto de ter CRM, que é igual quando a gente quebra alguma coisa. Não sei se alguém já quebrou alguma coisa, eu já quebrei o dedo mínimo da mão, e aí chega lá, o meu dedo estava estilhaçado quando eu cheguei. Ainda assim, o médico falou: legal, mas eu vou fazer um raio-x, só para confirmar. Então, eu falo que o empresário que usa um CRM e usa um processo bem definido, ele é igual a um ortopedista. Por mais que ele acredite que o erro ou a solução é A ou B, X ou Y, ele vai fazer um exame para confirmar. Porque a gente não pode adivinhar. A gente não tem tempo para perder para ficar adivinhando. Então, eu preciso ter os processos claros
para saber exatamente onde está meu gargalo e aí trazer a solução. É isso que vai fazer com que eu tenha mais eficiência, é isso que vai ajudar o vendedor a personalizar o atendimento, porque cada etapa eu sei exatamente o que eu preciso fazer, qual é a solução daquela etapa. E facilita para a gente ter um acompanhamento. Então, por todos esses motivos, a gente acredita que essa estrutura funciona. Aqui os scripts, eu já mostrei para vocês. O que mais que eu posso colocar no playbook? Além do fluxo de cadência, além dos scripts. Aqui, por exemplo, coloquei o manual do contorno, então eu clico aqui. Então, tem várias formas de eu colocar as imagens. Eu posso colocar uma foto da equipe, eu posso fazer um organograma da equipe, o que cada um faz. Eu posso colocar, por exemplo, o link de treinamentos. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o link de treinamento. Então, aqui eu vou colocar todos os treinamentos que a equipe tem. Eu posso colocar o treinamento de novos, por exemplo. Chegou um novo vendedor, eu vou começar a gravar os treinamentos, porque aí os próximos já estarão aqui. Eu posso colocar PDFs de livros que eu acredito que a minha equipe precisa ler para melhorar. Eu posso colocar um link de um vídeo do YouTube que eu achei muito legal, que fala sobre o mercado de solar. Então, o playbook é o manual, é onde eu vou reunir todas as informações que são pertinentes à minha equipe comercial, que são pertinentes à venda, tá? A estrutura básica é essa. E aqui eu vou colocar tudo que se refere à minha empresa, o link do site, o link, por exemplo, que leva o e-mail de cada um da equipe, ou que acessa X ou Y funcionários. Então, o playbook é onde eu vou reunir toda a documentação. Sabe quando a gente entra em uma empresa e aí, poxa, eu recebi um monte de documento, mas eu não sei onde está o script disso, eu não sei onde está aquilo lá. Reúnam tudo no playbook, fica muito mais fácil. Peguem esse link do playbook. Aí eu não sei se a pergunta é para nós ou para o pessoal ali do Gruner, né? Mas, finalizando aqui, então, vocês conseguem reunir toda a documentação aqui. Coloca esse link lá na descrição do grupo. Tem um grupo da equipe de vocês que facilita. Qualquer um que chega já consegue ter acesso a todas as informações, treinamentos, capacitações que vocês tiverem, lives, e-books, enfim. Reúnam o máximo de documentos pertinentes à equipe, tudo que for ajudar. Também não façam um playbook gigante, mas façam um playbook otimizado, tá? E esse foi o modelo que a gente trouxe para vocês. Eu espero que essa aula tenha trazido alguma clarificação para vocês. E deixo aberto para perguntas, comentários, sugestões, enfim. Show de bola, meus queridos. Parabéns, Camille, pela super live. Vou deixar aberto aqui, a gente vai ter um momento de tirar dúvidas. Quero trazer para vocês, tá? Sei que já tem muitos mentorados aqui, o Caio, o Alessandro, o pessoal aqui da Boy Solar também, uma galera massa que está junto com a gente hoje. Mas para você que está de fora, né? Para você que foi convidado VIP para essa fórmula de escala, eu quero fazer um convite para você, né? Você tem a oportunidade de bater um papo com o especialista da SolarForce de forma individualizada e ele entender o teu momento e construir um projeto, né? Um plano de ação para você, tá? A SolarForce hoje tem projetos que começam a partir de R$2.000, né, com contatos individualizados com a nossa equipe. Então, a estruturação, né, o modelo ideal pode estar muito mais próximo do que você imagina. Fazer isso que a gente fez aqui, né, eu sei que às vezes demanda tempo, demanda conhecimento, demanda repertório, e é claro, né, com a ajuda de especialistas da SolarForce, com a ajuda da Camille, com a ajuda do Gui, com a ajuda do nosso time de especialistas, tenho certeza que a gente vai te ajudar a acelerar, né, de fato fazer acontecer da forma certa e deixar de queimar tempo, energia e dinheiro, né, testando e continuando no mesmo lugar. Então a gente tem aqui mentorados que podem o Alessandro colocou ali, quer abrir o microfone? Não, meu querido, compartilha um pouco aí, Alexandre. Adoro utilizar a galera que comenta aqui, que é mentorado nosso, e compartilhar um pouco. Opa, gente. Beleza, Kaique? Beleza, turma? Tudo bem? Fala, meu querido, seja bem-vindo. A gente começou, né, com a SolarForce, realmente um momento conturbado ali, de muitas dúvidas, aquela incerteza, né? Acho que essa é a palavra.
mais concreta para quem não está bem estruturado, né? Você vive conforme a maré. E aí agora a gente está numa fase, num outro momento, né, de estruturação. Realmente a gente está fazendo o dever de casa, como diz o Kaique, confiando no processo, né? Estamos com a Groner, ali, com o CRM, contratamos o nosso SDR. Então agora a gente está na fase de realmente aplicar o processo e confiando. E a gente já está vendo mudanças, né? Com os feedbacks, com tudo que a gente está aprendendo, né? Repescagem trouxe resultado para a gente de início, para alavancar esse primeiro momento que a gente estava mais quebrado assim mesmo, né? E está surtindo efeito. Então, pô, vale a pena. Quem realmente investe tempo, né, acompanha os treinamentos, vai sentir a mudança no dia a dia. Isso aí é garantido. Né? Show de bola, meu querido. Obrigado demais. Quem mais aqui Falou. é consultado nosso? O Caio, o Martel, quem quer contribuir aí para essa call fantástica aí que a gente deu hoje? Vamos lá, meus queridos. Cadê vocês aqui? Estão quietinhos Estão hoje. quietinhos hoje. Então vamos partir já para... Olha lá, o Caio ligou o microfone. Fala, meu querido Fala, Caio. Kaique, beleza? Graças a Deus, meu irmão. Tá de férias? Tô de férias, mas tô Ah, aqui maravilhoso. assistindo. Coisa boa. Tem que descansar. Você é doido. Não dá para ligar a máquina a 200 km por hora toda vez, não. Sim, mas o meu comentário aqui, depoimento, é que eu tô testando, acho que o Kaique sabe aí também, tô testando a mentoria, a metodologia do reaquecimento, né? Recentemente, faz uns 3 meses que eu já uso o Groner, então foi literalmente quase 3 meses para a gente familiarizar a equipe, automatizar. No começo o Kaique falava, cara, não automatiza nada, vai no manual mesmo, faz as colunas aí até todo mundo conseguir. Mas eu gosto de rodar tudo bem bonitinho lá. Então, hoje em dia eu já tenho bem definido isso daí, estou ajustando só detalhes mesmo. Então, acho que nessa parte até troquei uma ideia com o Gui, marquei com a Camille, mas não consegui ainda trocar. Mas é isso que acho que foi a aula da Camille hoje aí. Foi mais para eu dar uma clareada, tirar algumas dúvidas. Eu acho que o meu processo acho que a energia solar é isso, ter o processo cada vez mais definido para a gente ali como empresário substituir apenas pessoas. Se pessoa tal não deu certo, vamos fazer a troca e vamos manter a metodologia. Porque essa metodologia, eu tenho vendedores que têm excelentes resultados com a mesma metodologia. E tem vendedores que não alcançam tanto. Então, eu acho que, às vezes, também é um pouquinho da peça ali. Que entra também o caso da contratação, né? Que eu até também comentei com o Kaique e com o Gui, que eu tenho errado bastante, mas contratei já alguns especialistas que realmente entendem do assunto. Futuramente vou pegar o Kaique e o Gui também para contratar, para fazer o teste aí. Mas é isso, estou gostando, então vamos para cima. Show de bola, grande Caio. E é isso mesmo, dois comentários legais, né? Tanto o Alexandre quanto o Caio falou. Primeiro é confiar no processo, time. Quando a gente estrutura um processo comercial como esse, a gente entende que a gente está plantando. E qual é a consequência da plantação? É a colheita. O que não dá é para, no meio do processo, a gente desistir e querer pular para a próxima estratégia ou para a próxima o novo método que aparece, né? A gente tem que ter persistência, tem que fazer a parada rodar, porque quando você começa a medir, aí sim você começa a gerenciar. Antes disso, a gente só vai estar trabalhando com a sorte, né? Ou com o feeling ali, com o sentimento. Até um certo momento vai. Mas no momento de escala, você tem que ter dados para poder gerenciar. Valeu demais, meus queridos. Agora vamos abrir para as perguntas, né? Quem aqui tem dúvida? Grande Fábio, feedback. Ricardo está ali atento. Quem quer quem quer abrir o microfone aí para compartilhar com a gente? Eu? Fique à vontade, meu querido. O palco é seu. Primeiro, agradecer aí o convite, porque eu recebi o convite para participar. Essa é a minha primeira vez que estou participando aqui dessa aula aqui ao vivo, né? Estou vendo ela sempre aí nas aulas lá gravada. A Camille, né? Lá na plataforma, então. Da academia. Da academia, para mim é ver que o processo ele é fundamental para que você possa ter resultado. Você tem processo, e você gerencia o processo, é inevitável você ter resultado. Entende? Eu estou muito satisfeito e pode esperar aí que eu estou dizendo, ainda esse mês aqui eu vou passar a ser um mentorado com vocês aí. Bora para cima, eu queria as portas abertas. É o meu objetivo. Show de bola, tamo junto nessa aí, conta com a SolarForce, tá? Estamos aqui para ajudar e trazer vocês aqui, abrir com vocês esse conteúdo. Né? A gente sabe o valor desse conteúdo. Você não vê outra empresa de educação abrir playbook de vendas.
Muitas vezes tem consultoria que só tem playbook de vendas para vender, e a gente sabe que não é só o playbook, não é só o processo, não é só o CRM, né? É a mentalidade do engenheiro de vendas, é olhar vendas como ciência, é ter uma metodologia, um método de gestão baseado em dados, e é isso que a gente quer trazer para o mercado, essa educação, né, baseada de fato em evidência. Não dá para gerir mais por ouvido, né? A gente tem que agora gerir por fatos. Obrigado demais pela participação, time. Então é isso. Camille, alguma consideração? Não, foi maravilhoso, a turma bem ativa aí, perguntando se é legal, porque aí vai dando um norte sobre as dúvidas de vocês, então tá bem tranquilo. Show de bola, meus queridos. Então finalizamos mais um treinamento. Aguardo todos vocês aqui na próxima semana. Vamos enviar o nosso link de sessão estratégica. Quem quiser bater um papo com o especialista Solafosse, o link vai estar lá no grupo. E espero vocês nessa semana, tá? A tarefa de casa essa semana é pegar o PPT que vamos enviar no grupo, né, e fazer para a operação comercial de vocês. Semana que vem vamos botar isso dentro do CRM, né? Vamos cadastrar no CRM, tem um trial lá de 7 dias grátis, e vamos ensinar vocês a começar de um CRM do zero, né? O que colocar de informação, como cadastrar as etapas, tudo para que isso fique muito mais claro. Beleza? Tamo junto sempre, meus queridos. Vamos para cima. Conte com a Solafosse. Um abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço.